Levante suas mãos e diga assim, ó: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me toma. Você pode dizer isso? Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria que não vai deixar essa luta me matar, e desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Cantem, cantem. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só vocês. E Senhor, estamos aqui reunidos para te adorar, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado da nossa vida, Senhor. Meu Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela comida na nossa mesa, Senhor. Obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado por separar esse momento para nos atender, Senhor. Meu Deus, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, Senhor? Obrigado, Senhor. O Senhor sabe o quanto a gente aguenta. Obrigado por esse espinho na carne, Senhor. Obrigado porque nesses momentos nós sabemos que não estamos sozinhos, Senhor. Que não é só a gente que chora, não é só a gente que sente, não é só a gente que se sente um louco muitas vezes. Está aqui, Senhor, teus pequeninos, servos do Senhor. Meu Deus, quantas coisas já pedimos, mas reconhecemos hoje, e que seja assim todos os dias. Nós não sabemos pedir direito, Senhor. Então eu repito, assim como aquela oração que o Senhor colocou e deixou para todos nós,
que não seja a nossa vontade, mas seja a tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. Mesmo que amanhã não floresça, mesmo que amanhã não aconteça tudo isso que nós estamos derramando lágrimas aqui nesse culto, Senhor, mas que seja a sua vontade, Senhor. E se não florescer, glória a Deus também, Senhor. Se não acontecer, glória a Deus. Já somos gratos pelo teu abraço, pelo teu amor e pelo teu perdão, Senhor. Por isso cantamos como uma família. E ainda e não haja fruto na vide, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Me use, Senhor. Me use mais uma vez, Senhor. Enquanto eu estiver aqui pregando, compartilhando a tua palavra, que o Senhor proteja a minha casa, a minha família e o meu filho que está prestes a conhecer esses outros irmãos, Senhor. Obrigado. Nós te amamos, te respeitamos, entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Amém. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, ainda bem que o pastor é baixinho, que fica na minha altura aqui, né? Quero agradecer à igreja, os líderes. Hoje eu almocei com os pastores e eles me levaram a um restaurante japonês. Arigatou gozaimashita. Obrigado. E meus irmãos, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que muitas vezes nós achamos que só nós passamos, né? E a gente coloca uma grandeza nesses problemas ao ponto de muitas vezes sermos ingratos com Deus, esquecendo até mesmo de orações que nós fizemos há muitos e muitos anos atrás. Se tem algo que eu aprendi nesses 9 anos caminhando com o Senhor, entregando tudo nas mãos dele, você talvez esteja vivendo uma oração que você fez há 9 anos atrás, ou até mesmo quando você tinha apenas 9 anos, e você esqueceu de agradecer. Tem coisas, meus irmãos, que você esquece o que pediu para o Pai, mas o Pai nunca esquece de uma oração, de um pedido seu. Isso é muito fácil de entender quando nós nos tornamos pais. Quando o seu filho pede algo e você bate no bolso e fala: eu não tenho. Ou melhor, quando seu filho pede algo e você sabe que não está no tempo certo de entregar aquilo que o coração dele anseia. E meus irmãos, para quem não sabe, a qualquer momento o meu filho pode nascer agora. Meu primeiro filho, meu primeiro mestiço de japonês. E antes de sair do hotel, eu falei com a minha esposa, e minha esposa, fique em paz, o Senhor está protegendo a nossa família, mas vai e pregue. Eu não sei quantos aqui já viveram isso, quando chega nessa hora de tudo pode acontecer, você fica com medo de sair de casa, mas ao mesmo tempo você tem que sair de casa, porque Deus te chama para fazer algo.
Você tem uma missão a ser cumprida. E novamente eu volto a compartilhar, se tem algo que eu aprendi nesses 9 anos caminhando com o Senhor, é enquanto você trabalha para Ele, Ele prepara grandes maravilhas para a sua vida. Talvez você seja uma daquelas pessoas que se olha para a vida de um artista e acha que é mil maravilhas, né? Ou você olha para a vida de alguém bem próspero e você fala assim: se eu tivesse essa sorte. Meus irmãos, eu acabei de viver algo extraordinário aqui. Há um bom tempo o Senhor tem me conduzido, tem me dado uma direção para viver algo que não é fácil, mas que faz parte da minha construção como ser humano, como um ser espiritual, que é largar tudo, meus irmãos. É largar a fama, é largar o que eu conquistei no Brasil, é largar até mesmo o ministério, é largar a paparicagem, é largar tudo e focar no alvo. Isso eu não estou falando de mordomia, eu estou falando de batalha. O Senhor tem me conduzido para o Japão, meus irmãos. O Senhor tem me conduzido para lá. Mas o que você vai fazer lá, Yudi? Eu vou fazer a mesma coisa que o Senhor me permitiu fazer aqui no Brasil, que é pregar o Evangelho. Mas pastores conhecem o Japão, sabe o quanto é difícil? Os japoneses não conhecem a Cristo ainda. Mas como é que você vai fazer isso, Yudi? Pois bem, venderei tudo que eu conquistei aqui no Brasil, casa, apartamento, carro, e o que me deixa mais feliz é ver a empolgação da minha esposa, mesmo com um filho prestes a nascer, de viver algo extraordinário, não com uma vontade criada no nosso peito, mas uma vontade criada no peito de Cristo. E meus irmãos, parece que quando você toma uma decisão, algo extraordinário acontece. Você tem mais clareza do seu futuro, você tem mais clareza de quem você é. Isso nós só conseguimos viver quando abrimos mão realmente de tudo para viver o tudo que é Cristo. Yudi, por que você está compartilhando isso? Até agora eu não vi emoção, até agora eu não vi batalha. Pois bem, eu entrei no SBT com 11 anos de idade, meus irmãos. Quando eu completei 17 para 18 anos, um homem chegou até mim e disse: eu vou fazer a sua vida mudar, você só precisa assinar esse contrato e tudo mudará. Mas meus irmãos, eu já tinha um contrato há anos com o SBT, eu já tinha uma carreira, eu já estava famoso naquela época, mas mesmo assim, a vontade de crescer mais e mais e mais, eu assinei. E meu pai feirante, minha mãe professora, não tinham o conhecimento do mundo empresarial, eles não sabiam o que estava nas cláusulas, eles não sabiam ler perfeitamente um contrato, e assim fiz eu. Assinei o contrato, e depois de 4 meses, este homem queria me tirar do SBT, para começar a fazer show na noite. Ele foi até o SBT, enfim, meus irmãos, eu assinei um contrato, onde eu fiquei 4 meses com esta pessoa, e decidimos o contrato, fomos primeira instância, perdi a primeira instância, e depois de anos e anos e anos, esse homem faleceu, e os filhos retomaram com esse processo. Logo agora, que eu tomei a decisão de largar tudo e ir para o Japão, logo agora que meu filho vai nascer, logo agora que as coisas pareciam estar fluindo, pois é, nascimento do meu filho está para acontecer dia 29
dia 29 desse mês, meus irmãos. Só que a audiência desse processo vai acontecer dia 29. E se eu perder, eu terei que pagar 5 milhões de algo que aconteceu quando eu tinha 18 anos de idade. Mas como assim? Como assim? Existe a lei dos homens, meus irmãos, mas existe a lei de Deus. E eu já não vivo mais seguindo a lei dos homens, eu sigo a lei de Deus. Eu não olho com os olhos humanos, eu olho com o olho espiritual. Mas, Yudi, se você perder, mesmo assim eu ganho, meus irmãos. Mas, Yudi, como assim? O que vai acontecer? Ok, teremos que correr atrás para pagar essa dívida de 5 milhões? Mas por que logo agora? Para o testemunho ficar mais emocionante, meus irmãos. Quantos aqui carregam um testemunho extraordinário? E esse é mais um. Mas se for da vontade de Deus, dia 29, eu estarei me livrando de um processo que carregava desde os meus 18 anos. Dia 29, o meu filho nascerá. E dia 29, eu me coloco como um guerreiro, um samurai do Japão. E vocês sabem o que significa samurai? Vocês sabem o que significa a palavra samurai? Samurai significa aquele que serve. Aquele que serve, meus irmãos. E pois bem, no meio de tudo isso, sabe o que o Senhor quer e pede para todos nós? Ei, não tenha medo. Não tenha medo. A palavra diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. E aquele que ainda está com medo, eu não sei qual que é a sua batalha. Eu não sei se é 5 milhões de reais que você tem que pagar. Eu não sei se é uma conta de luz. Eu não sei qual que é a dificuldade que você está vivendo. Mas meu irmão, eu sei o que eu estou passando. Daqui a pouco meu filho está no colo aqui, mano. E você fala, pô, eu não fiz nada e mesmo assim eu tenho que pagar. Enquanto eu estava aqui, hoje no almoço, o Senhor confirma, viu, meus irmãos? O que é ter fé? É ter a ousadia de Paulo e pregar em todos os lugares. É acreditar no que você sente, no profundo. E eu acredito, meus irmãos, eu acredito. Eu acredito ao ponto de começar a estudar uma cultura e buscar a espiritualidade em cima de uma cultura milenar. Hoje no almoço, o pastor perguntou, Yudi, como é que é o Japão? Falei, pois bem, o Japão é dividido budista, shintoísta. Ah, tá, beleza, mas tem assim, tem o presidente, tem prefeito, tem... Aí eu falei, a maior autoridade do Japão é o imperador. Mas o imperador, ele fica ali responsável também por algo espiritual, decisões assim, não colocar todes no Japão, não colocar, enfim. É isso que o imperador resolve, sobre valores, princípios. É isso que ele segura. Aí o pastor no almoço, você lembra? Que ele perguntou, então tá bom, então tem o imperador, tem a família do imperador. Pois é, então vai ser difícil para você ir pregar o evangelho no Japão. Será muito difícil, mas eu creio que o Senhor faz coisas extraordinárias. Aqui eu estava sentado, e de repente eu recebo uma mensagem da minha assessora, e que ela recebeu uma outra mensagem de outra assessoria, e dizia, oi, boa tarde, aqui é a Roberta, assessora de imprensa da Embaixada do Japão. Gostaria de fazer um pedido a vocês em relação ao Yudi. Podemos falar nesse canal? É relacionado à visita da princesa Kako ao Brasil em junho. Queremos convidar o Yudi para jantar com a princesa.
Meus irmãos, eu libero perdão sobre a vida desse homem, eu libero perdão sobre a vida da família deste homem, eu libero perdão sobre todas as pessoas que um dia desacreditaram da fé que eu carrego dentro de mim. E agradeço ao Senhor, porque até aqui Ele tem me sustentado. Meus irmãos, o grande problema do mundo é que pessoas sabem muito de muitas coisas, mas falta muita profundidade. E aquele que tem conhecimento de uma coisa, ele já se acha com autoridade suficiente para julgar a vida do outro. Eu chamo isso de a síndrome do sabichão. Aquele que sabe de tudo, mas ele acredita que ele sabe mais do que realmente sabe. Isso é muito perigoso, meus irmãos. É muito perigoso, porque a grande realidade é que eu não sei da vida de vocês, e vocês também não sabem da minha vida. Ou melhor, eu não tenho nem respostas para perguntas que eu me faço há muitos e muitos anos. Yudi, porque até agora você não se tornou um milionário, bilionário, sendo que você já ajudou muitas pessoas ao longo dessa caminhada a ficarem ricas, milionárias? Eu não sei, meus irmãos. Yudi, porque só agora as coisas mudaram e você começa a olhar o Japão dessa forma diferente, não como um lugar de turismo, mas um lugar de missão, porque só agora, eu não sei, mano. Se eu não tenho respostas para as minhas próprias perguntas, e olha que eu vivo comigo 24 horas, agora imagina eu ter respostas, julgamentos sobre a vida de talvez pessoas que eu fiquei alguns minutos numa mesa, que eu vi uma postagem no Instagram, eu não gostei do vídeo dessa pessoa, eu acho que essa pessoa é desse jeito. Fulano de tal, estava quebrado até ontem, começou a congregar, agora está pregando, trocou de carro, está roubando a igreja. Esses dias eu ouvi algo extraordinário, que eu falei assim, agora chegamos num nível que não dá mais, mano. O membro da igreja chegou para mim e falou, você viu? Eu vi o quê? Você viu a menina lá? Falei, o quê? Aí eu falei, não acredito, mano. Ele falou, você viu que ela não tirou o aplique do cabelo? Falei, como assim, mano? Não, ela não tirou o aplique, o cabelo dela já cresceu. Falei, ei, o que tem? Ele falou, ela é mentirosa, ela está querendo ser uma coisa que ela não é. Eu falei, não é possível, mano. Não, olha de onde as coisas os caras estão tirando. Ah não, porque fulana de tal, eu vejo no Instagram, só faz viagem, roupa de marca, postando a vida, e chega na igreja só reclama da vida, é uma ingrata. Meus irmãos, nós não sabemos o que as pessoas passam, mano. Você não sabe se essa mulher apanha em casa, você não sabe se essa mulher está sendo traída, você não sabe a palavra que Deus derramou sobre a vida daquele homem para prosperar tanto nesse momento. Você não sabe a insegurança de uma mulher. Nós não sabemos de todas as coisas, meus irmãos. E é muito normal quando a gente está conhecendo a palavra, quando a gente está conhecendo o Evangelho. É normal no começo, cada passo que a gente dá,
vinha uma fúria santa, uma vontade de pregar o evangelho, uma vontade de viver o que é certo, e começar a olhar para as outras pessoas e falar assim: está errado, está errado, está errado, está errado. É normal, meus irmãos, mas depois de um tempo de caminhada, você começa a entender, você está começando a ver o que é certo e o que é errado. Mas tem algo que eu aprendi durante essa vida, vivendo o evangelho, é saber o que é certo e não fazer a coisa certa não te dá autoridade de julgar ninguém. Eu vou repetir: saber o que é certo, meus irmãos, e não fazer a coisa certa não te dá autoridade de julgar ninguém. Ninguém. Eu quero falar de algo muito real, porque muitas vezes a gente fala com a boca cheia: nós estamos vivendo algo novo. Mas será que algo foi transformado profundamente dentro de você? Eu paro e penso várias vezes isso. Quando alguém fala de mim, vem aquela fúria e eu engulo novamente. E eu começo a olhar que todos nós aqui somos pobres pecadores, necessitando da misericórdia de Deus, meus irmãos. O único que teria capacidade, autoridade de julgar e condenar, que não carrega nenhum pecado, decidiu nos perdoar. E quem somos nós para levantar a cabeça e se dizer melhor que o outro? Que possamos ter a tranquilidade e a humildade de Cristo, no momento de dificuldade, ajoelhar e começar a escrever, e pedir para Deus: Senhor, o que fazer nesse momento? Me dê sabedoria, que o Teu Espírito me conduza da melhor forma possível. Eis-me aqui, disposição para servir ao Senhor. E vamos para o texto de João 8, do 1 ao 11. Essa palavra eu coloco como: quem perdoa é Deus. João 8, do 1 ao 11. Vamos lá. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. O que Jesus está nos mostrando aqui é que quando aparecer qualquer dificuldade, qualquer batalha, qualquer desafio, antes de tudo isso vem a oração, meus irmãos. Vocês acham que esses grandes pastores, essas pessoas que sobem no púlpito para pregar, compartilhar a palavra, não tem um momento de rebeldia? Não tem um momento de desespero? É normal, meus irmãos. Mas antes de qualquer desafio é necessário oração, e é o que Jesus está nos mostrando e nos ensinando. Eu não sei qual o lugar de oração, não sei qual o lugar que você separa para chamar: Senhor, é agora. O meu lugar é no carro. Quando eu fiquei sabendo desse processo novamente, eu não queria demonstrar, e quem é casado vai entender, eu não queria demonstrar fraqueza ou medo para a minha família. É nesse momento que eu vou até o carro, ligo o som no alto e eu começo a gritar: Senhor, por que isso, Senhor? Agora que eu estou no caminho certo, meu, agora que eu estou aqui lutando, querendo fazer as coisas certas, estou casado, bonitinho, esperando um filho, agora volta isso, Senhor. E ali demora, meus irmãos, demora para o Senhor responder, ou talvez Ele nem responda, mas saiba que Ele te ouviu, saiba que Ele te ouviu,
Jesus, nessa passagem aqui, ele sabia que ele estava sendo perseguido, ele já tinha feito milagres, ele sabia que os fariseus, os mestres, tinham mandado guardas para prender Jesus. E só que quando esses guardas chegam na frente de Jesus, eles ficam maravilhados, eles ficam em choques, olhando para Jesus, como um homem sem estudo, sabe muito, como um homem sem riqueza, faz todo mundo parar para ouvir. Meus irmãos, quantos pastores nós já vimos por aí, em igrejinhas, que não tem estudo, não sabe ler, escrever direito, mas carrega um poder extraordinário dentro dele, ele carrega uma verdade, meus irmãos. Ei, não duvide da verdade que você tem dentro de você, a sua verdade tem valor, Jesus te fala isso hoje, a sua verdade tem valor, meus irmãos. E o mais interessante é que esses guardas ficam em choque e voltam para conversar com os fariseus. E aqueles homens que têm toda a autoridade olham para aqueles guardas e falam assim: vocês não fizeram nada, cadê Jesus? Era para trazer ele aqui. Aqueles guardas olham e falam: é que você não viu o que nós vimos. E sabe o que acontece com essas autoridades? Acontece algo que, se a gente não vigiar, a gente tem dentro de nós também, confundindo todas as coisas, que aqueles homens, não conseguindo pegar Jesus, eles começam a carregar inveja, meus irmãos, inveja, e a inveja, ela mata, a inveja, ela nos deixa cegos, a inveja, ela te tira do seu propósito. O Senhor falou para você assim: ei, continue plantando aqui, ei, continue se preparando, mas a inveja, ela te tira do seu propósito, da sua missão, daquela fala audível que você ouviu de Cristo sobre a sua vida, e você olha para o outro lado, você fala: aquilo que aquela mulher está vivendo, aquilo que aquele homem está vivendo, é para eu viver, mas aquela pessoa precisa sair de lá para eu entrar, sendo que na verdade o Senhor já falou: ei, esquece de tudo, tem um relacionamento comigo, me escute, larga essa inveja, viva o que eu prometi para a sua vida. E meus irmãos, é natural, quando você olha alguma coisa assim, opa, nossa, eu queria estar vivendo aquilo. Não, mas volta a ouvir o que o Senhor já falou para a sua vida. Quantas coisas eu já pedi para Deus e entrei e só tomei na cabeça, que seja um relacionamento, que seja um emprego. Eu não sei quantas coisas você pediu que não estava dentro do seu propósito, só porque você viu a outra pessoa vivendo, você queria viver a mesma coisa. Larga a inveja, meus irmãos, foque no seu. Se eu tivesse focado em tantas coisas que as outras pessoas estão vivendo, se eu tivesse focado em coisas que eu poderia entrar, porque eu sabia que eu tinha condições de fazer a mesma coisa que a outra pessoa estava fazendo, e usufruir da mesma forma, eu estava caído já. Não é só visão, é uma voz. Sabe quando você escuta algo bem profundo dentro de você, e aí você se pergunta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, será que é Deus mesmo? Não, eu vou perguntar de novo. Aí você fica insistindo, e de repente Deus grita: larga tudo, mano, larga tudo, porque eu tenho uma mesa para você jantar com uma princesa, para você ir viver algo novo sobre a sua vida no Japão. Eu tenho uma nova casa, eu tenho uma nova estação, eu tenho algo novo para a sua vida. Esquece o que as outras pessoas estão vivendo, foca no seu.
Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, prestem atenção, mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. Perceba, esses homens não estavam nem aí, meus irmãos, não estavam nem aí com a dor, com o pecado daquela mulher. O que esses homens queriam é acabar com aquela inveja, era pegar Jesus, colocar na parede e falar assim: ei, você não é o filho do homem? Você não é o bonzão? O filho de Deus? Então fala aí, o que a gente faz? Mulher está aqui, ó, te mata ou deixa viva? A gente mata ou o Senhor vai contra a lei? E nós vivemos assim. Quando eu entro novamente no meio artístico, eu ouço o deboche também. Não, agora está vindo o pastor, olha lá, calma aí, para de beber, vamos parar de falar besteira aqui, porque o pastor está ali. Você vira motivo de chacota, meus irmãos. Você não é o bonzão? Então fala aí o que é certo e o que é errado. Mas prestem atenção, porque esses homens falaram algo extraordinário ali no meio. Porque quando esses homens chamam Cristo para decidir algo, eles chamam com uma palavra de mestre. Ei, mestre! O que esses homens estavam fazendo é que muitas vezes acontece com a nossa vida, acontece comigo direto. Ei, mestre! Ô mestre, vem aqui, senta aqui, mestre. Eles estavam bajulando Jesus, meus irmãos, bajulando, queriam colocar Jesus num pedestal, não para glorificar a Jesus, mas sim para enforcá-lo, preparando uma armadilha. Só que, meus irmãos, Jesus, ele não precisa de bajulação, ele é. Jesus sabia da missão dele, Jesus sabia o porquê ele estava aqui, porquê ele morreria e ressuscitaria. Bajulação, meus irmãos, tomem muito cuidado com isso. E o demais, porque você está vindo aqui para bater na gente só para... Meus irmãos, eu aprendi dessa forma. O Bom Dia e Companhia, eu ria o tempo inteiro, dava risada, rodava roleta, mas por trás era sofrimento também. E a vida é assim, meus irmãos. A vida não é um programa de televisão, não. A vida, ela bate firme. E quando você acha que está dando tudo certo porque está sendo chamado de mestre, lá vem a rasteira, lá vem a armadilha para te pegar e te destruir. Só que presta atenção, aqueles homens estavam bajulando Jesus. Jesus não precisa de bajulação. Quem precisa de bajulação é aquele que não sabe o que é, não sabe a sua missão, não sabe o seu propósito. Ele precisa do aplauso do próximo para reconhecer aquilo que ele carrega e qual o propósito desse. E aí começa uma grande confusão. Prestem atenção, vocês não precisam de bajulação, eu não preciso de bajulação, eu não preciso do aplauso de vocês. Eu preciso sair daqui, entrar no carro e sentir a paz que excede todo entendimento, que vem de Deus, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a qualquer momento algo pode acontecer e eu ser pego numa armadilha. E aí a igreja se levanta, assim como já se levantou outras vezes, para atacar uma pedra em mim. Hoje eu estou com 32, daqui a pouco meu filho nasce, daqui a pouco eu pisquei, eu estou com 50, daqui a pouco eu estou com 60. E onde estarão os aplausos? Onde vocês estarão? Eu não sei, mas eu sei que o único que estará comigo é Deus. É Deus. Prestem atenção nisso, meus irmãos. É com muito temor no coração que eu falo. O único que estará com você é Deus. Nós precisamos ser verdadeiros com quem é de verdade. Tudo isso passa, meus irmãos.
Hoje nós estamos vivendo uma igreja de telão, com ar-condicionado. Daqui a pouco não vai ter telão, eu não sei o que vai ter, câmeras voando, coisas acontecendo, mas sabe o que será de verdade? Fechar os olhos e sentir Deus nos tocando, e achando, calma meu filho, você ainda não viveu nada, 80 anos é muito pouco perto da eternidade. Um dia você descansará e receberá a paz eterna. Meus irmãos, viva de verdade, meus irmãos. Ei, mestre, não, nem todos aqueles que te chamam de mestre querem ser seus alunos. Nem todos aqueles que te chamam de mestre querem aprender com você. O mestre é uma palavra para te tirar do seu propósito e te enforcar. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procurava apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Aqui está a armadilha, meus irmãos. Se Jesus concordasse em apedrejar aquela mulher, pareceria cruel. Se discordasse, pareceria contra a lei. Era uma tentativa de colocá-lo contra o povo ou contra a palavra. E muitas coisas nós vivemos parecidas. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor não como uma história de fantasia, não como um personagem criado na Disney, mas como pessoas que viveram, assim como nós estamos vivendo nessa geração. Quando nós falamos de Paulo, de Davi, são pessoas que viveram e morreram pelo Evangelho, que deram a vida, caíram muitas vezes, meus irmãos, mas levantaram e continuaram, permaneceram. Que possamos ser como Jesus. Sabe quando está uma gritaria no seu ouvido? Os casados vão entender. Sabe quando você olha assim, a tua mulher está gritando com você, e agora? Está sem dinheiro para pagar as contas, e agora? Dá um jeito. Você fala, eu vou tirar mais de onde, mano? Sabe quando você está com um baita BO, e aí o mundo fica aqui, ó, vai, tem que resolver, você vai ficando louco, você vai se consumindo, você vai correndo para um lado, vai correndo para o outro, e parece que só vai se afundando, que possamos ter a sabedoria de Cristo, agachar, meus irmãos, falar, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Como eu vou sair dessa dificuldade? Como eu saio desse BO? E o Espírito te conduz a algo muito forte. Você começa a escrever. Quem é compositor entende isso. É transformar a sua dor em uma ferramenta de salvação. É você olhar para a sua história, não como... Obrigado. É você olhar para a sua história, não como algo triste, mas como um instrumento. E muitas pessoas falam para mim, Yudi, você chora muito, né? Eu choro e muito, porque há muito tempo eu fiquei sem chorar. Agora eu choro, porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei a família que Ele me entregou. Eu passei a me emocionar com a minha história, meus irmãos. Eu te convido a se emocionar com a sua história também. Talvez eu não vá chorar com a sua história, porque eu não senti a mesma coisa que você sentiu. Mas você e Deus, na particularidade com Ele, você sabe o que você viveu.
Então se emocione, seja grato, e mesmo que você esteja passando por toda essa loucura, comece a escrever. E algo que o Senhor me mostrou sobre o perdão é muito forte nessa passagem, porque o Senhor, Ele agacha e começa a escrever, mas os grandes estudiosos da palavra não sabem o que Jesus estava escrevendo, não tem lugar nenhum, mas eu estudando a palavra, eu me permitia viajar, a procurar o que talvez ele estaria escrevendo, e o que me veio à mente foi, enquanto todos estavam rodeando Jesus, para acabar com a vida dele, Jesus começou a escrever na terra: ei Pedro, eu sei o que você fez, hein? Maria, ei Gustavo, eu sei o que você carrega ainda. Ei Brenda, por que você quer matar essa mulher, sendo que você também carrega algo perigoso dentro de você? Ei João, para com isso, meu filho. E Jesus, na maior calma, maior delicadeza, ele se levanta, meus irmãos, olha para cada um que queria acabar não somente com a vida daquela mulher, mas com a vida dele. Ele vira e fala: aqui estamos nós, aqui está a mulher, olha a mulher aqui. Agora eu pergunto para vocês, aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que não carregar nenhum pecado, que não pecou até hoje, mate essa mulher. Eu estou aqui. Sabe o que Jesus fez, meus irmãos? Com uma única frase, ele desarmou a hipocrisia. Jesus desarmou a hipocrisia. Que delicadeza, meus irmãos. Sabe qual é a maior força de um homem? É ser delicado numa guerra, é segurar as suas emoções, dar a outra face, agir de uma forma diferente do que aquela pessoa está esperando de você. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Jesus não debateu, Jesus não gritou, ele simplesmente colocou na consciência daqueles homens: ei, vocês também são pecadores. Vocês não sabem o que essa mulher já passou. Vocês não sabem a história dessa mulher. E aí os mais velhos começam a sair. Por que os mais velhos? Porque os mais velhos sabem que uma hora ou outra nós cairemos. Ou já caímos tanto. Eu aprendi algo muito forte nesses 9 anos sentando à mesa com pastores, meus irmãos. Quando eu sento à mesa e começo a contar as minhas histórias, os pastores mais novos criados dentro da igreja, quando eu começo a ser mais profundo, coisas que eu não posso contar num podcast, os pastores mais novos, eles arregalam o olho e falam: oh, mas o irmão está restaurado, né? Pois é, Deus fez. Eles arregaram o olho, tiram uma conclusão e depois continuam o papo para não ficar tão pesado. Agora os pastores mais velhos, meus irmãos, que talvez muitos nem dão ouvidos mais, não querem saber o que eles plantaram para que nós possamos viver tudo isso. Os pastores mais velhos, eles não arregalam os olhos. Quando eu abro o meu coração com esses pastores, ao invés de arregalar o olho, eles fecham os olhos e depois de alguns segundos eles abrem. E sabem por quê? Porque vem na cabeça deles: eles também erraram, mas a mão de Deus alcançou o coração dele novamente.
Meus irmãos, como é difícil isso, mano. Como é difícil viver o evangelho puro e simples, ao ponto de você ser feliz somente comendo um sushi e talvez vendo seu filho num parque, sem um dinheiro para ir na Disney ou algo do tipo, mas ver que a mão de Deus está sobre a cabeça do seu filho. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Prestem atenção, Jesus não expôs aqueles homens para aquela mulher. Ele poderia muito bem olhar e falar assim: aqui ó, sabe o que eu fiz com esses homens? Eu mostrei para eles que eles eram pecadores também. Agora você está de boa. Não. Jesus simplesmente falou assim: eles já foram, mas agora é sua vez de ser tratada. Agora você precisa voltar a reconhecer o que você carrega. Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Meus irmãos, eu vim com toda a calma para compartilhar isso com vocês. Eu tenho aprendido a falar sem desespero. Eu tenho aprendido a viver a paz genuína. Mas Deus me trouxe hoje aqui nesse culto. O que Jesus falou para aquela mulher é: vá e não peques mais. O que Jesus está falando para aquela mulher é: ei, eu sei quem você é. Jesus está falando para você que está aqui também: eu sei quem você é. Eu sei o que você já passou para chegar até aqui. Eu sei a ferida que te deixa com o coração desesperado. Eu sei quando a mensagem do WhatsApp chega e você começa a ficar desesperado. Eu sei o que você está passando. Mas Jesus está falando: mas eu sei também que você é meu filho, minha filha, e eu sou o seu pai. E hoje eu libero perdão sobre a sua vida. Mas vá viver, mas não peques mais. Não peques mais. Eu não sei se um dia você foi uma prostituta. Eu não sei se um dia você foi um traficante. Eu não sei se um dia você enganou a sua família inteira. Eu não sei o que você já fez. Mas eu sei que você tem uma nova vida para viver. E não peques mais. Perdão não é liberdade para você continuar pecando, meus irmãos. Perdão é uma porta gigantesca gritando dentro de você: ei, vai, não peques mais, é uma nova vida. Eu estou te entregando algo novo, tudo se fez novo. Não faz cagada de novo, meu filho. Viva de verdade esse negócio. Pô, mano. Caramba, meu. Tem que ser de verdade, meus irmãos. Pô, mano, vocês não sabem, mas os outros moleques lá que vivem comigo do meio artístico, os outros empresários, falam: mano, o que Deus fez na sua vida? Esse Deus existe mesmo, né? Estou casado com a minha primeira namorada, conheci ela, tinha 7 anos de idade, namorei quando era adolescente, ela voltou para a minha vida, eu casado, esperando filho. A minha irmã casada, está bem, minha mãe perdeu meu pai, mas agora se estruturou novamente, está feliz que vai ter agora um netinho, para dividir o tempo com ela. Olha o que Deus fez na minha vida, meus irmãos. Mas por que vai e não peques mais, mano? Vai e não peques mais, meu. O que um dia eu fui para aquela mulher que hoje é a minha esposa, eu olhei para ela e falei assim: ei, eu dou 100% a minha palavra que eu serei fiel a partir de hoje sobre a sua vida. Vocês acham que 99%
Ah, tudo bem, 1% faz toda a diferença, meus irmãos. 1%. Ela me conhecendo do jeito que eu era antes, se eu chegasse para ela e falasse assim, ó, eu dou 99% de certeza que eu serei fiel. Você acha que 1% não faria toda a diferença nesse relacionamento? O que Jesus está falando para você: vai, não peques mais. Eu te dou uma nova chance, uma nova vida, mas tem que ser 100%, meu. Tem que ser 100%, porque senão não flui. Não flui. O casamento não fica legal, meus irmãos. O desespero aparece toda hora, meu. E coisas simples da nossa vida é entregar, ir lá numa entrevista de emprego e falar assim: Senhor, vai na minha frente, meu. Me conduza. É entrar numa barbearia, Yudi, mas eu só tenho a barbearia. Oh, você é louco, mano. Você tá louco, meu. Vai cortar o cabelo do moleque, coloca a mão sobre a cabeça do moleque que está ali e fala assim: Senhor, proteja a vida deste menino, Senhor. A sua vida é uma missão, meus irmãos. Quantas pessoas subiram aí na pandemia e você continua aqui de pé, mano? Não acabou ainda não. Tem muita coisa para viver. Ah, mas eu não aguento mais. Vai ter que aguentar, mano. Porque é Ele que resolve a hora, o lugar e quando, mano. Vai ter que aguentar. Vai ter que ser forte. Mas uma dica: com Ele é mais fácil. Com Ele tem sentido. Ter uma família, qualquer um pode ter. Mas uma família abençoada é só com Deus. Ser rico, qualquer um pode ser. Qualquer um. Vai divulgar bets aí. Divulga, tigrinho, divulga, faz os bagulho aí. Mas ser rico com propósito é diferente. É diferente. Ser crente, qualquer um pode ser crente, mas crer de verdade é só aquele que decide não pecar mais. Viva a verdade, meus irmãos. Viva a verdade. Eu espero voltar para essa igreja, mas dessa vez com a minha família, com meu filho no colo e com um novo testemunho, meus irmãos, de que Deus fez. No mundo tereis aflições, meus irmãos. Vai ser difícil, como está sendo hoje. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Levanta a sua cabeça e agradeça, porque você está aqui fazendo parte do corpo de Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Tem gente que não tem nem mais força para entrar dentro de uma igreja, mano. Como eu disse, eu não tinha nem mais forças para chorar mais. Agora que o Senhor toca o meu coração, eu amo chorar na presença dEle, irmão. Chore se for preciso, grite se for preciso, mas seja de verdade. Seja de verdade. Coloque-se de pé. Chega aí, meu irmão. Ai. Glória a Deus. Ai, meu Deus, como é bom servir o Senhor, como é bom viver para Ele. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, cante, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. Glória a Deus, glória a Deus. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem. Faz o coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, me chama, me chama pra perto. Lembra quando estava por um fio pra desistir? Glória a Deus. E quando faltou isso aqui pra você cair. E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. vai ser tão lindo. Glória a Deus. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando os teus sonhos saírem do papel, já saiu, você passou por coisas que ninguém passou. Ele sabe. Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. Você que está ouvindo essa canção, você que está sentindo no seu coração, você que está sentindo o seu coração explodindo, ouvindo, sentindo a mão de Deus tocando dentro do profundo. Ei, é o Senhor te falando: chegou o momento, chegou o momento de profundidade na minha presença. Chegou o momento de você levantar a sua cabeça e entender que eu te enviei, eu te transformei, eu te preparei para essa missão. Ele te trouxe até aqui hoje para falar: você precisa dar um passo de fé, você precisa ser ousado, abrir a sua boca, abrir o seu coração e reconhecer que todas as vezes que você tomou uma decisão, você só tomou na cabeça. O Senhor está falando: é um momento de mudança de vida. Ei, Ele te trouxe até aqui hoje. Você que achava que estava tudo perdido, você que estava lá fora, meu irmão, minha irmã, você que estava lá fora rolando com os porcos, assim como o filho pródigo, você que estava comendo migalhas dos outros, você que estava ali trabalhando para quem não te reconhece como algo precioso, o Senhor te trouxe até aqui hoje. Quando você estava na porta dessa igreja, o Senhor já estava de braços abertos te oferecendo uma nova vida.
O Senhor estava de braços abertos, te oferecendo uma nova sandália, um novo banquete, novas vestes, uma nova família, algo novo para a sua vida. Mas você precisa ser verdadeiro também. Não tem como ter um relacionamento em paz se for somente 99%. Temos que ser 100% verdadeiros na presença dEle, meus irmãos. Se você sente isso, faça como eu fiz há 9 anos atrás. Eu simplesmente falei: Senhor, se o Senhor for tudo isso que esse pastor está falando, eu escolho uma nova vida. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero viver algo novo. Se você sente isso no seu coração, levante a sua mão. Levante a sua mão. Grite, repita as palavras. Sinta no interior da sua alma, do seu coração. Se você quiser vir até aqui à frente, reconhecer que você não é nada sem a presença dEle, faça isso também. Eu te convido, você que ainda não entendeu o que Deus já preparou para a sua vida, Ele te convida, vem até aqui na frente. Reconheça que sem mim você não é nada, meu filho. Nada, 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 nada. São muitos anos tentando fazer da forma que você acha que vai dar certo. Não, 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 não. Jesus não acha nada. Ele tem certeza o que Ele já tem planejado para a sua vida. Ele te convida, vem até aqui à frente. Receba a paz que excede todo entendimento. Receba a cura, receba uma nova vida sobre esta vida que você acredita que dói tanto. Mas apenas essa dor é passageira, meu filho. Essa dor é passageira. Ele tem algo extraordinário, maravilhoso para a sua vida. Ei, meu filho, ei, minha filha, venha, dá esse passo de fé. Dá esse passo de fé. A mesma ousadia de Paulo. Venha até aqui. Todas as vezes que eu caí, basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Talvez você nunca levantou as mãos e disse: Jesus, eu te aceito. Ou talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Hoje é a noite que Deus está te chamando para um novo tempo. Então sai correndo do teu lugar. Tome o corredor, vem à frente. Deus está hoje te dando a oportunidade de viver uma nova história. Deus está hoje te chamando para viver um novo tempo. Daniel, eu nunca levantei as mãos e disse: Jesus, eu te aceito, hoje é o dia. Daniel, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Deus quer te entregar um novo relacionamento com Ele, uma reconciliação com Ele. Daniel, eu já sou crente, eu já sirvo a Jesus, mas as coisas saíram do lugar. Deus está te chamando para renovar a aliança, colocar as coisas no lugar. Sai do seu lugar correndo e vem para frente. Ainda dá tempo de viver uma nova história com Cristo. Ainda dá tempo de viver uma nova história com Cristo. Ei, meu irmão, minha irmã. E ficar feliz. E ficar. Levante as suas mãos. Vamos, declare, vamos. Seus pequeninos estão aqui, Senhor. Sim, meu Deus. Ei! Em nome de Jesus Cristo. Oh, Senhor. Meu Deus. Esses homens, mulheres estão aqui na Tua presença, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, que faça em abundância na vida daqueles que escolheram hoje entregar tudo a Ti, Senhor. Oh, Senhor, reforce as nossas armaduras, Senhor. Novas vestes, Senhor. Ei, você que hoje tomou essa decisão, você que hoje reconheceu que não dava mais. Ei, o Senhor está falando. Não é para falar para as outras pessoas, não.
Agora é o momento de você conversar comigo. Fecha seus olhos. Esqueça de tudo o que está acontecendo. Fecha seus olhos e busque a presença de Deus. Receba o abraço do Pai. E repita comigo. Preste atenção. O que você irá repetir agora. O céu irá mover algo para a sua vida. O Senhor está fazendo algo extraordinário na sua vida nesse momento. A partir de hoje, o sangue de Cristo será derramado sobre a sua cabeça e sobre a sua família. E toda maldade que for enviada sobre a sua vida irá voltar ao remetente em forma de bondade. A partir de hoje, você não chora mais se humilhando para os homens, mas se humilha na presença de Cristo, agradecendo por mais um dia de vida. Ei, repita comigo. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu dei esse passo porque eu reconheci que eu não sou nada. Eu sou pó. Sem a tua presença eu não tenho vida. É minha última tentativa, Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreva a minha história no livro da vida. Me perdoe, Senhor, por tantos pecados, por pouca fé. Me perdoe, Senhor. Que possamos viver algo novo juntos. E que todo esse choro, todo esse aperto, eu possa sentir todas as vezes que eu me sentir sozinho, que eu me sentir perdido, que o Senhor possa me dar a tranquilidade e a capacidade de ajoelhar e escrever na terra, pedindo um direcionamento ao Teu Espírito. Senhor, eu agradeço por mais uma noite, por mais um dia. Eu agradeço por me usar mais uma vez sobre essa terra, por eu me mover no mundo espiritual com a Tua ajuda, com o Teu direcionamento. Senhor, faça algo novo na vida de cada um aqui, Senhor. Para aqueles que já olhavam para a cruz e não entendiam mais nada, para aqueles que olhavam para o céu e não reconheciam a Tua soberania, que possam sair daqui pisando, se movendo pelo Espírito e entendendo que não é mais a Sua vontade, que é a Sua vontade assim na terra como no céu. Oh meu Deus, obrigado, obrigado. Eu saio daqui, mas pedindo que toda a liderança, que todos os líderes, pastores, que essa igreja receba uma nova unção, e ao receber novos membros, tenham a capacidade, a autoridade, a sabedoria de conduzir da melhor forma possível, Senhor. Receba, receba, receba esse louvor, esses novos membros, as nossas vidas. Nós chamamos, te respeitamos, entregamos tudo a Ti, Senhor, tudo a Ti. Uma salva de palmas ao Senhor.